E aí galera, tá no ar mais um Pod Lama. Eu sou o Vitor e tô aqui com o João. Hoje a gente vai falar de um tema que afeta todo mundo, desde o dono da empresa até quem tá escolhendo se pede hambúrguer ou pizza no delivery, que são os processos decisórios. Decidir parece simples, né? Mas na prática é um dos maiores desafios da vida pessoal e profissional. A gente acha que está sendo racional, mas a verdade é que quase nunca temos todas as informações e acabando indo no que dá, né? E no que parece certo no momento. É sobre isso que a gente vai falar hoje. E para isso a gente recebeu nossos dois convidados fixos da última vez, Samuel e Bernardo, que são especialistas nesse assunto. Bem-vindos de novo, pessoal. Valeu, Vitinho, valeu, João. Esse tema é incrível porque mostra como as decisões, que parecem lógicas, muitas vezes são cheias de limitações. Decidir não é só escolher, é analisar, sentir, ponderar e assumir riscos. Com certeza, né? E o mais interessante é que a teoria explica muita coisa que a gente já viveu, só que não sabia dar nome. Quem nunca se arrependeu de uma decisão achando que tinha escolhido certo, né? Hoje a gente vai ver que isso é mais comum do que parece. Perfeito. Então, para começar, o que exatamente significa processos decisórios? Bom, um processo decisório é basicamente o caminho que a gente percorre para chegar a uma escolha. Esse caminho pode ser mais ou menos estruturado. Por exemplo, uma empresa pode seguir etapas claras: identificar o problema, levantar alternativas, avaliar os impactos, escolher e implementar. Mas na vida pessoal, às vezes a gente decide sem nem perceber. Vou por essa rua e não por aquela. Isso também é um processo decisório, mesmo que rápido. E é bom lembrar também que até não decidir já é uma decisão, né? Adiar ou ignorar ou fingir que o problema não existe é uma escolha e geralmente traz consequência. Ou seja, decidir é inevitável. O que muda é a qualidade da decisão. Entendi. Bom, no material fala muito do modelo clássico de decisão. Você pode explicar como é que funciona um pouco, Bernardo? Bom, esse modelo parte da ideia de uma racionalidade absoluta, ou seja, que o ser humano é totalmente racional. Ele diz que, ao tomar uma decisão, a pessoa passa por um processo em 4 etapas. Ela identifica e define o problema, elabora várias soluções possíveis, compara as consequências e escolhe a melhor alternativa, sabe? É como se fosse um manual perfeito. Você tem todas as informações, consegue prever os resultados de cada opção e sempre escolhe a decisão ótima. É uma visão muito inspirada na economia clássica e no pensamento matemático, racional, né? O problema é que a vida raramente permite tudo isso. Ah, sim. E dá para aplicar isso em situações reais? Bom, em teoria dá sim, só que na prática quase nunca. O modelo da racionalidade absoluta ignora a incerteza, os conflitos, as emoções e os limites do ser humano. A gente não tem todas as informações disponíveis e não consegue prever tudo. Então, esse modelo é útil para ensinar a lógica da decisão, mas não explica 100% como decidimos no dia a dia. Tá, então vamos falar das limitações. Onde que o modelo da racionalidade absoluta falha? Primeiro, ele desconsidera a ambiguidade. Muitas vezes o problema não é tão claro quanto parece. Por exemplo, a empresa está com baixa produtividade. Isso pode ser falta de motivação, processos ruins, liderança fraca ou várias coisas juntas mesmo. Como identificar o problema com precisão? Outro ponto é a incerteza. A gente nunca sabe exatamente o que vai acontecer. Mesmo que eu tenha dados, o futuro tem variáveis que não dá para controlar. Decisões de investimento são um exemplo clássico. Você analisa números, mas nunca tem 100% de certeza. E ainda tem conflitos de interesse. O modelo clássico finge que todos querem a melhor solução para o grupo, mas na prática cada pessoa ou setor tem seu interesse. Muitas vezes a decisão final não é ótima, mas é possível dentro do poder. Exatamente. E aí entra o Herbert Simon, com a teoria de racionalidade limitada, certo? Exatamente. O Simon
Foi um grande economista que, inclusive, ganhou um prêmio Nobel de Economia por conta do seu trabalho sobre a teoria de racionalidade limitada, né? Ele reconheceu que a gente não consegue ser perfeitamente racional. Ele dizia que os seres humanos têm limitações de informação, têm a capacidade de processamento, ou seja, é impossível analisar todas as alternativas e prever todos os resultados. Por isso, em vez de buscar a decisão perfeita, as pessoas buscam uma decisão satisfatória, para o momento ali, entendeu? Ou o suficiente dentro das condições que ela tem. Ele chamou isso de satisfacing. É o famoso vai a si mesmo porque resolve o problema agora. Então, no fundo, decidir é sempre uma negociação, né, entre o ideal e o possível. Isso mesmo. E é por isso que muitas decisões parecem perfeitas. Elas são o melhor que dava para fazer naquele contexto, sabe? Com as informações e os recursos disponíveis. E isso pode ser visto, por exemplo, na maioria dos clubes de futebol brasileiros. A maioria dos clubes estão endividados e com os cofres vazios. Mas precisam pagar funcionários e contratar novos jogadores, mesmo não tendo verba nenhuma. Exemplo disso é o Vasco, né? O clube todo endividado, mas precisa contratar jogadores por necessidades e até pressão da torcida. O resultado disso são os bagres que acabam entrando para o time, fruto de uma decisão tomada às pressas. Além das informações, o que mais influencia no processo decisório? Muita coisa. Um fator forte são os jogos de poder e coalizões. Dentro de uma empresa, cada departamento tem seus interesses. O setor de marketing pode querer investir em campanha, enquanto o financeiro quer cortar custos. O que prevalece muitas vezes é quem tem mais influência na decisão. Outro ponto são as emoções e a intuição, né? Mesmo em decisões corporativas, a emoção pesa. Um gestor pode confiar mais numa proposta só porque tem simpatia por um certo funcionário que apresentou. Ou pode rejeitar uma ideia porque associa a última vez que deu errado. A racionalidade nunca é 100% neutra. Tem ainda os aspectos cognitivos. Nossos vieses, por exemplo, o viés de confirmação faz a gente procurar dados que reforçam o que já acreditamos. Isso distorce muito as decisões. E vocês acham que a intuição tem um papel importante mesmo? Ou é só chute? Não, não. Intuição não é chute. É o resultado de experiências acumuladas que o cérebro processa rápido, sem a gente nem perceber. Por exemplo, um médico experiente muitas vezes sente o diagnóstico antes de todos os exames. Isso é intuição baseada em prática, sabe? Mas claro que pode falhar. Por isso a intuição precisa andar junto da análise. Decisões puramente racionais podem ser frias demais. As decisões puramente intuitivas podem ser arriscadas demais. O equilíbrio é o segredo. Entendi. E hoje, na opinião de vocês, com a inteligência artificial, como fica os processos decisórios? A IA ajuda a processar volumes gigantes de dados, oferecendo análises que um ser humano levaria semanas para fazer. Isso facilita muito, principalmente em mercados complexos como finanças ou logística. Mas é importante ressaltar que a IA não elimina as limitações. Primeiro, porque depende da qualidade dos dados que recebe. Segundo, porque não consegue lidar com as nuances emocionais, éticas e políticas da decisão. Ela sugere, mas não substitui o julgamento humano, sabe? No fim das contas, a IA é uma ferramenta poderosa, mas a responsabilidade final ainda é humana. Você pode dar um exemplo um exemplo real disso aí? Claro, pensa numa empresa que precisa decidir se entra ou não em um novo mercado. O modelo clássico diria: analisa todas as opções, calcula o risco e escolhe o melhor. Mas na prática, faltam dados, o tempo é curto e há disputas internas. O que acontece? A empresa escolhe a alternativa que parece mais viável naquele momento, mesmo sem todas as garantias. Outro exemplo, vida pessoal. Escolher uma faculdade. Ninguém pesquisa todas as universidades do mundo. Você olha algumas opções, conversa com amigos, vê o ranking na internet e escolhe.
Não é a decisão perfeita, mas é o suficiente para seguir em frente. Agora aqui, chegou uma pergunta da audiência. Doação aqui do Lucas Monarque mandou R$ 15 e perguntou: como eu faço para tomar decisões melhores no dia a dia? Bom, primeiro se aceita que você nunca vai ter todas as informações para poder fazer a decisão. Segundo, que decidir sempre é arriscado. O que dá para fazer é reduzir esse risco. Como? Buscando dados confiáveis, ouvindo mais de uma opinião e analisando cenários possíveis. Outra dica é alinhar a decisão com seus valores e objetivos de longo prazo. Muitas vezes, a escolha que parece mais racional no curto prazo pode não fazer sentido nenhum no futuro. Então, pensar em propósito ajuda bastante. Muito bom. Hoje a gente viu que decidir é muito mais complexo do que parece, né? Não é só cálculo e lógica. Tem limite de informação, emoção, intuição, política e até um pouco da influência da tecnologia. É isso aí, pessoal. Valeu, Samuel, valeu, Bernardo, por enriquecerem esse papo. O episódio tá ficando muito longo já e vocês já têm outros planos, eu imagino. E você que ouviu até aqui, compartilha esse episódio com aquele amigo que demora 2 horas só pra escolher série no Netflix. Talvez ele descubra que não tá sozinho nessa. E esse aí foi o Pod Lama. No próximo episódio, a gente volta com mais um tema que conecta a administração com a vida real. Até a próxima. Valeu!